Bom dia a todos, vamos orar. Senhor Jesus, nosso mestre, amigo, estamos aqui mais uma vez em vosso nome reunidos, primeiramente para agradecer por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, de reflexão sobre seus ensinamentos, que nós possamos, acima de tudo, estar dispostos a colocá-los em prática em nosso dia a dia, para que assim consigamos realmente a nossa reforma íntima que tanto almejamos, que possamos não apenas dizer palavras ligadas ao seu nome, mas que nós possamos principalmente reproduzir aquilo que nos exemplificou. Pedimos que os bons espíritos sempre continue nos amparando. Pedimos por todos os que estamos aqui nesse momento e também por aqueles que estão enfrentando maiores dificuldades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos do mal, que assim seja. Hoje nós iremos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18, Muitos chamados, poucos escolhidos. Item 6. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São anotações de Mateus, no capítulo 7, versículos de 21 a 23. Nós gostaríamos, antes de qualquer coisa, iniciar o nosso estudo de hoje com a seguinte fala. Nós iremos abordar uma situação na história do livro Nosso Lar, em que uma senhora devota de uma religião muito forte em nosso planeta, ela compreendeu de uma maneira muito errada os ensinos de Jesus e ainda estava cega quanto a isso. Vocês irão entender melhor durante o nosso comentário. Mas nós gostaríamos de frisar que o nosso intuito aqui não é desmerecer nenhuma religião. Nós temos o maior respeito por todas as religiões, acreditamos que todas são uma porta para a reforma íntima, para a evolução espiritual, mas nós sabemos que em todas as religiões existem pessoas que ainda não compreenderam corretamente os ensinos de Jesus. Outras estão tentando compreender como nós estamos estudando e aos poucos nós vamos compreendendo e colocando em prática na medida do nosso esforço. Então nós gostaríamos de deixar isso registrado. Na semana passada, o Brínio comentou a respeito dos samaritanos, um grupo de espíritos em nosso lar que se desloca ao umbral, às zonas infelizes, para poder auxiliar espíritos que estão em sofrimento e que já apresentam condições de receber algum tratamento. Então eles não resgatam todos os espíritos que estão ali. O livre-arbítrio deve ser respeitado, e aqueles que não se veem ainda na condição de sofredores que precisam de amparo, que estão em fase de arrependimento, precisam ainda permanecer por mais um tempo nesses lugares,
mas os espíritos superiores sempre estarão por perto, prontos para amparar, e em um certo momento todos receberão amparo. Então André Luiz observa a chegada dos samaritanos a nosso lar, e ele fica muito surpreso, porque além dos trabalhadores que chegavam com vários enfermos sendo trazidos nos veículos que eles utilizavam, havia também muitos animais, aves, né? Animais voadores, animais terrestres como os cães, animais de transporte, como o Brinel comentou na semana passada. E esses animais, como vocês viram, possuem um papel muito importante nesse resgate, seja para diminuir os fluidos negativos que pesam sobre o lugar, seja para impedir que espíritos com más intenções atrapalhem o trabalho dos samaritanos. Então eles possuem realmente um papel muito importante. Agora, trazendo a história para o dia de hoje, na continuação, chegam então os samaritanos, juntamente com esses animais, e André Luiz começa a observar o trabalho. Ele conta que havia uma grande movimentação de espíritos em nosso lar para amparar aqueles enfermos que estavam chegando. Tanto os samaritanos quanto os enfermos, os espíritos ali presentes no trabalho, se movimentaram intensamente para auxiliar esses enfermos a chegar aos seus devidos lugares de tratamento. E ele conta que entre esses espíritos sofredores que chegaram ali, muitos eram resignados, humildes e já compreendiam a situação de uma forma mais clara, mas outros ainda não tinham essa resignação. Apesar de já estarem em condições de receber o amparo, eles ainda reclamavam muito e muitas vezes não aceitavam a situação em que eles estavam. Achavam achavam a situação injusta. E aí o André Luiz nos conta a respeito de uma história em particular que nós iremos abordar hoje. Ele conta que observou uma senhora descendo com muita dificuldade daqueles veículos, né, que haviam sido utilizados para o transporte desses enfermos, e ela pede muita ajuda para ele. Quando ela vê André Luiz se aproximando dela, ela prontamente já implora para que ele a ajudasse. E ela diz uma coisa que André Luiz ainda não havia escutado ali em nosso lar, e ele ficou surpreso. Ela diz que estava vindo do purgatório, que ela passou um longo tempo ali em sofrimento e que os demônios estavam atormentando-a. Mas os anjos, ela considerava os samaritanos e aqueles trabalhadores, né, que estavam amparando como anjos. E ela diz que esses anjos nunca falham, né? Ela tinha muita fé de que os anjos iriam resgatá-la. E André Luiz fica curioso, porque como assim, né? Purgatório, céu, inferno, demônios? Então, realmente é assim, porque ele havia tido uma visão diferente de tudo isso quando ele chegou no nosso lar. E ele começa um diálogo mais a fundo com aquela senhora, e ela começa a expor melhor a situação. Ela diz que havia sido uma devota, uma religiosa, muito fiel à sua religião. Ela sempre contribuiu com dinheiros todos os meses para comprar o seu descanso, como ela diz, mas que os demônios, eles sempre agem, e eles conseguiram atormentá-la por esse tempo, mas ela sabia que ela era merecedora do paraíso, de acordo com a fala dela. E André Luiz fica ainda mais curioso, e ele pergunta mais ou menos assim para ela: mas por que será que então que a senhora ficou tanto tempo em sofrimento, se a senhora foi uma religiosa tão fiel como a senhora diz? E ela diz, mais uma vez, a respeito dos demônios,
que estavam agindo contra ela, mas ela começa a demonstrar ali os pensamentos na sua consciência que a acusavam de não ter tido uma vida assim tão santa quanto ela dizia. Ela conta para André Luiz que ninguém é imune aos pecados, que todos nós erramos. E ela também teve alguns erros na vida. Ela conta que ela era uma dona de escravos e que às vezes ela precisava castigar alguns escravos para que eles se comportassem da maneira correta. Alguns até perdiam a vida nesse castigo. Muitas mães, ela conta, foram vendidas e separadas dos seus filhos. Ela conta que sabia que algumas coisas não estavam tão certas assim e que a sua consciência a acusava, mas que um religioso, um representante de uma religião, ele chamava Amâncio, todos os meses ia até a sua fazenda e ela confessava todos os seus pecados para ele. Então ele concedia a ela o perdão daqueles pecados. E ela acreditava que realmente, a partir daquele momento, ela não carregava mais a culpa daqueles atos. Então, todos os meses, ela confessava os seus crimes, acreditava estar perdoada perante Deus e continuava a sua vida daquela mesma maneira. Então, André Luiz, nesse momento, sente uma vontade de tentar auxiliá-la com palavras. E ele diz: mas os escravos, esses que a senhora chama de escravos, eles são nossos irmãos. Eles merecem respeito, consideração e carinho, assim como todos nós. Então ela diz que não, isso de forma nenhuma, porque ela havia aprendido que os africanos, que era a África, né, a origem desses escravos, eles haviam nascido para nos servir e que eles eram sim seres inferiores a nós, de acordo com a fala dela. André Luiz fica muito assustado com aquela situação, porque realmente é algo muito chocante. E ele pergunta: mas quando foi que a senhora desencarnou? Quando foi que a senhora deixou a vida física? Ela conta que foi em 1888, no momento em que foi assinada a Lei Áurea, que proporcionou, né, a libertação legal dos escravos. A lei não permitia mais, né, a escravidão. Ela teve um mal súbito, ela já estava enferma, mas ela teve um agravamento instantâneo e desencarnou. Ela não suportou aquela notícia, porque ela pensava, de acordo com a fala dela, que seria um absurdo ter que conviver com os negros e que eles iriam acabar escravizando agora aqueles que haviam escravizado eles, que era preferível a morte do que conviver com eles com mais igualdade. Então realmente nós vemos o absurdo da situação. André Luiz até quer continuar naquela discussão, mas a Narcisa, percebendo a situação, se aproxima de André Luiz e pergunta se eles não estavam ali para auxiliar aqueles enfermos, se era realmente o momento dessas discussões que não levariam a lugar nenhum. Ela diz que esses espíritos estavam completamente cegos ainda da verdadeira situação em que eles deveriam estar e que essa discussão não levaria a lugar nenhum. Aquela senhora, ouvindo isso, né, se direciona a Narcisa e pergunta: então a senhora está dizendo que eu sou uma demente, que eu não tenho consciência do que eu estou fazendo? A Narcisa, um espírito já mais instruído, com um grande domínio das palavras e uma grande capacidade em lidar com as situações, ela diz: não, claro que a senhora não é demente. A senhora apenas está cansada do tempo que a senhora passou no purgatório. Então aquela senhora diz: não, realmente eu estou muito cansada e agora chegou o momento de eu descansar. Então Narcisa auxilia ela a se deslocar, né? Pede para que outros auxiliares também ajudassem e que levassem ela para o lugar de tratamento. Ou seja, ela não proferiu julgamentos naquele momento.
ela orientou e auxiliou. As instruções viriam com o tempo, assim como foi com André Luiz. E André Luiz fica com vergonha da situação, né, por ter se prendido àquela discussão, e ela diz para que ele não se envergonhasse, que tudo isso é aprendizado, tanto que serviu de grande aprendizado no livro, né, essa situação. E os trabalhos continuam ali no auxílio àqueles espíritos. A continuação vocês irão acompanhar com o Brino na semana que vem. Mais uma vez agradecemos a presença, a sintonia, né, de todos, e que todos tenham uma boa semana.